Gravando. Então tá, meus queridos. Eu espero que todo mundo esteja bem. Espero que todos estejam bem e que a gente possa cada vez mais um ajudar o outro nessa caminhada bastante difícil, porque observando o mundo, observando a vida, não só a vida dos outros, como a nossa vida, a gente vê que mesmo com todos os problemas ou sofrimentos e até as alegrias, os momentos fáceis, os momentos difíceis, enfim, que a vida é uma coisa extraordinária e que a presença de Deus está sempre entre nós de uma forma muito forte. E quanto mais a gente consegue alçar na evolução, mais a gente pode perceber a presença de Deus de uma forma assim inusitada, assim, uma coisa que a gente percebe conforme a gente vai se lapidando no nosso lado interno. Muitos de vocês podem observar isso. Muitos de vocês devem sentir essa emoção maravilhosa de Deus pleno e sempre na eternidade, tanto na eternidade para trás, na eternidade para frente, sempre nos esperando e pronto para nos abraçar quando a gente tiver a glória, tiver o merecimento de chegar mais perto de sua essência. Evidentemente que nós, espíritos que estamos no plano físico, a nossa verdadeira essência, ela é muito maior do que se imagina, ou ela é adormecida momentaneamente pelos motivos que vocês bem sabem, pela falta de evolução, pelo direcionamento em relação apenas ao eu inferior, que são as emoções, as paixões, aquele estado onde o ser se direciona só para esse lado, onde o eu inferior é a predominância. Isso a gente vê no nosso dia a dia, a gente vê na televisão, as notícias ruins, os momentos mais, entre aspas, animalescos que o ser humano pode ter a capacidade de fazer, em matar, em roubar, etc. Várias atitudes que a gente nota que faz parte do predomínio daquele lado eu inferior, o lado animal. Esse lado que deve ser, com certeza, dominado, e que isso é o nosso caminho. Que todos nós somos diferentes na sua personalidade, não só a personalidade física, todos nós somos diferentes na nossa personalidade física, mas somos bem diferentes na nossa personalidade cósmica, mesmo que a nossa essência seja a mesma. A nossa essência mesma, eu quero dizer, como assim a nossa essência mesma? Eu quero dizer a nossa essência divina, que todos somos uma fagulha divina e que essa fagulha ela vai ter a possibilidade de se manifestar conforme a gente vai conseguindo aqui na Terra ter o domínio sobre esse nosso lado de defeitos, a eliminação dessa situação. No momento que nós tivermos essa possibilidade, nós vamos cada vez mais alçar a dimensões diferentes, a planos diferentes, e poderemos, com o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, irmos para caminhos que são os caminhos que a gente conhece, que é a fraternidade da luz, a fraternidade branca. Mas, cada vez mais na nossa existência, a gente deve ter noção de que o conhecimento também é muito importante. Devemos estudar bastante para a gente poder entender, para a gente poder praticar, para a gente poder direcionar, enfim, todo esse conhecimento para o lado moral, todo esse conhecimento para o lado do amor, da ajuda, ter um sentimento de coletividade. Ajudar a todos que precisam no momento certo, no momento oportuno, saber diferenciar entre a verdadeira ajuda, o verdadeiro amor, e crescer cada vez dentro de nós essa sensação dessa obrigação, desse dever, que é nada mais, nada menos a vontade divina. O que Deus quer de nós? O que nós sempre estamos dizendo e pensando, o que eu quero de Deus? Não. No momento que a gente tem noção de que não é o que eu quero de Deus, mas é o que Deus quer de nós. Deus quer de nós a nossa felicidade, a verdadeira felicidade, a felicidade da plenitude interna.
Hoje mesmo, no consultório, atendo várias pessoas, claro, e uma menina dizendo que a avó explicando para ela, sempre dando ajuda, apoio para essa menina, e ela dizendo que ela não fuma, não bebe, os colegas dela debocham dela, porque ela não está vivendo a vida. Isso é uma coisa muito interessante, que viver a vida para o adolescente... Não, adolescente nada, né, pessoal? Muitos adultos também, fumar, beber e etc. Vocês sabem muito bem como é que é. Não que a pessoa não possa fazer isso, a gente vê que não há proibição das coisas. Assim, uma moderação e algumas coisas até mesmo um domínio. Porque sabemos que muitas coisas não devem ser feitas, não é por questão moral, mas por questão... Bom, no fundo é moral porque tem a ver com a saúde. Então, vocês começam a entender que muitas pessoas acham que viver a vida é isso, é essa maneira de se projetar nas coisas da vida de uma forma totalmente errônea e não dando valor para aquela plenitude interna de amor, aquela plenitude de caridade, aquela plenitude simplesmente, pessoal, pelo grande fato de existir, pelo grande fato de podermos estar aqui, sermos úteis para si próprio, para os outros, de fazermos a diferença. Não interessa onde é que nós estamos, se o lugar é justo, se o lugar é puro, se o lugar é bem direcionado. Tá? No caso, estamos falando da Micaelos. E nós, através da Micaelos, podemos não só nos realizar como pessoas, como seres humanos, mas nos realizar como espíritos. Isso aí é fundamental para a nossa caminhada, pessoal. Nós estamos aqui no plano físico, vivendo por um período bem curto, porque os anos passam rapidamente, agora daqui a pouco já é Natal, e o Natal faz pouco tempo que terminou. Então, assim é a existência, ela é rápida. E esse aproveitamento da vida não é só o gozo do plano físico, mas é principalmente a manifestação de um lado muito mais importante, que é o lado divino nosso, que não deixa de ser a maior emancipação do ser aqui na Terra, no espaço, no céu, nas dimensões, onde quer que vocês possam imaginar. No momento que a gente entende que o amor é tudo e que o amor abrange todas as coisas, que a gente entende o fundamento desse caminho, o fundamento da criação divina, nós vamos começar a entender muito mais o que é a nossa existência, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Claro, evidentemente, pessoal, que eu passei quase toda a minha vida estudando espiritualismo e digo a vocês, eu não sei como é que é o plano espiritual. Eu não tenho essa possibilidade. Eu posso mostrar para vocês, os livros podem mostrar para vocês, nós podemos mostrar um para o outro, mas a gente não tem a noção porque a gente vive num plano extremamente limitado. Mas o pouco que sabemos, por todas as experiências que temos na nossa existência, em relação a tudo que se vê, que se ouve, das manifestações espirituais, das curas espirituais, das sensações que se tem, da lógica das coisas, isso tudo nos basta para entender que realmente a verdade é impressionante, é maravilhosa e é incrível. Todas as leituras de livros espetaculares que tem por aí dentro do Espiritismo, dentro da Teosofia, dentro de todas as linhas boas, bonitas, todas as manifestações de simples carinho, de poder fazer um gesto carinhoso para algum irmão nosso, que a gente possa ajudar, que a gente possa entender, que a gente possa compreender. Isso não tem, de forma nenhuma, preço nenhum. Eu vendo no YouTube ali, o YouTube, pessoal, aqui que a gente vê ali, aparecem muitas coisas e eu pergunto para o plano espiritual se isso é certo ou errado, para a gente não meter a cara onde não deve. E tem uma parte ali que eles falam agora, estão falando muito sobre os extraterrestres. Então, uma pessoa teve um encontro com extraterrestre, eu perguntei se era mentira ou verdade, para a gente, né? E realmente, essa pessoa teve um encontro com extraterrestre e foi perguntado para os extraterrestres por que eles não se manifestaram ainda no plano, aqui para a humanidade. E a resposta que foi dada é o seguinte, que enquanto o planeta Terra tiver essa média de moral em todo o planeta tão baixa como é, e, vejam bem, eles captam a média da moral do planeta, que está muito baixa, e eles disseram que enquanto
Olha só que coisa muito louca, mas verdadeira. Enquanto a humanidade tiver cemitérios, não vai entender a realidade nunca. Enquanto ela valorizar o corpo físico e pegar seus corpos, seus entes e botar em cemitério, é uma coisa que não tem sentido para eles, né? E para nós também, porque o corpo físico, bem sabemos que é apenas uma parte do nosso eu e uma parte passageira que a gente deve valorizar em termos de manter a saúde, porque nos foi emprestado e nós temos o dever de manter esse corpo com saúde. Porque isso, pessoal, é muito importante que vocês saibam. Isso vai ser profundamente cobrado de nós, o que nós fizemos com o nosso corpo físico também. Não só a cobrança do nosso lado como espíritos que estamos aqui nessa existência, nesse momento de uma experiência física, uma experiência no corpo físico, como também aquele corpo que nos foi emprestado por um período, que a gente tem muito que cumprir essa obrigação de mantê-lo o mais tempo vivo possível, o mais tempo com saúde possível. Então, nós temos responsabilidade com isso também. Que você se lembra bem no livro de André Luiz, que André Luiz disse que quando chegou no plano espiritual, que ele foi considerado um suicida. E ele ficou pasmo com aquilo, porque ele disse que nunca pensou dessa forma. Mas a realidade é o seguinte, quando se abusa da saúde, evidentemente se abusa da morte e da vida. Então, é muito importante nós darmos valor a isso. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Oi, Francisco, boa noite. Opa, fala, Tá me guri. escutando? Sim. A natureza dessa cobrança, assim, eu gostaria de esclarecer se eu muitas vezes entendo, assim, né, que essa cobrança ela é imediata pela consciência, pela própria consciência do ser, né? E agora tu me diz, isso, digamos assim, tem uma, digamos assim, uma cobrança maior, digamos assim, com o fim da vida, digamos assim, talvez o ser caia, digamos assim, em talvez em maior percepção ou talvez isso aconteça com maior grau, talvez, mas eu às vezes quando, digamos, quando a gente pisa na bola, faz algum erro, a impressão que eu tenho assim que essa cobrança ela já é imediata. Desculpa. Sim, a cobrança é imediata também, mas ela é não só imediata, como futura também. Né? Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, veja bem, eu estou falando uma coisa que a gente sabe por informação do plano espiritual. No momento que tu come carne, principalmente vermelha, as tuas... Um pouquinho. Tá falando, Francisco. No momento que tu come carne, principalmente a vermelha, as tuas defesas do organismo caem. Tu não tem as mesmas defesas daquelas pessoas que são vegetarianas ou veganas. Os anticorpos, eles são afetados. A defesa do organismo em relação às doenças. Então, muita gente tem muitas crises de gripe seguidas. Crises não. Infecções de gripe seguidas porque não tem imunidade de acordo. Mal sabem que a carne traz esse prejuízo muito grande também, além de outras coisas. Mas eu estou dando um exemplo de alguma coisa. Então, no momento que tu está colocando algo dentro de ti que, na realidade, não é exatamente correto, tu vai pagar por aquilo. E assim vai em relação ao álcool, em relação ao cigarro, em relação a tudo. As doenças vão vir de uma forma que tu está maltratando aquele corpo que deveria ser considerado o teu templo sagrado, pois, na realidade, é um templo sagrado. E dependendo da forma como tu viveu e tu morreu pelo fato de tu não ter conduzido a tua saúde de acordo, sim, no futuro vai ser considerado um suicídio. Evidentemente que não é aquele suicídio, aquele grau pesado da pessoa pegar, dar um tiro na cabeça ou se matar de alguma forma. Evidentemente que não tem esse grau. Mas existe um certo karma em relação a isso. Um karma mais ponderado, mais moderado. Tá?
E isso é de vital importância para todos nós. Tá? Ok, obrigado. Nada. Vou aproveitar o silêncio e o final aí da conversa para destacar, né, algumas coisas. Bom, primeiro que nós estamos hoje no dia 27 de setembro, estamos passando pelo Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, já que se tocou nesse assunto, né, de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Então, eu sempre preciso lembrar quando a gente fala, né, sobre esse assunto, porque é um assunto muito delicado, muito complexo, muito sério, tá? Que a gente não pode ficar olhando, né? Quando a gente fala assim, vai ter algum karma se a pessoa não cuidar da sua saúde, enfim, fizer tentativas de suicídio ou efetivamente, né, acabar desencarnando em função de um suicídio, em decorrência de um suicídio, a gente não está apontando o dedo de culpa, tá? Todo ato, né, toda tentativa, enfim, de suicídio, ela tem por trás uma série de situações e de elementos muito complexos, que envolvem muito sofrimento, né? Em muitos casos, a gente vai ter diagnóstico de algum transtorno mental, né? Ou, naquele momento, a pessoa está passando por uma situação muito extrema, em que ela não vê alternativa, né? E quer se livrar, na verdade, o suicídio, ele é sempre uma busca para se livrar daquele sofrimento que ela não está encontrando outro caminho, tá? Assim, de forma bem resumida, né? É importante a gente olhar para isso com muito zelo, né? Com muito cuidado, com muito respeito, porque a gente está falando de pessoas em sofrimento, tá? Mas quando a gente fala do karma, né? Seja nessa situação ou em outras, a gente sempre tem que pensar que existem gradações disso. O karma no sentido da dívida, né? Do ter que resgatar algum tipo de comportamento, de atitude, de pensamentos, de escolhas que se fez. Algumas, a gente, como o Francisco deu o exemplo né, da questão da alimentação, a gente vai ter respostas praticamente imediatas, né? Porque já vai afetando o nosso corpo físico, tá? Mas outras questões podem ser em tempos diferentes, pode ser que não seja na mesma vida, né? Na mesma encarnação, que fique algo para ser resgatado depois. Isso vai depender de uma série de coisas. A gente não tem como definir, né? Aquele defeito é na mesma encarnação, o outro defeito vai precisar de 2, 3 encarnações. A gente não tem como definir isso, né? E eu também, assim, quando a gente fala sobre isso, na verdade, a ideia, a essência do recado é todas as nossas escolhas, todas as nossas ações têm consequências. Algumas que a gente consegue antever de uma certa forma, né? Seja porque a gente já experimentou isso, ou porque a gente já viu pessoas passarem, né? Colherem os frutos das suas escolhas, né? Seja porque já nos alertaram, né? Algumas a gente consegue antever e outras a gente não consegue, né? A gente não sabe de que forma isso vai efetivamente nos afetar e de que forma essas consequências virão para que a gente
resgate, digamos, resolva isso, né? Então, o que o recado é importante, né? É a gente procurar sempre, né, na medida do nosso possível, do nosso momento existencial, do nosso momento evolutivo, sempre fazer, né, o nosso melhor, no sentido de buscar o que é correto, de buscar o que é justo, de buscar, né, a bondade. E são coisas que se complementam. Eu até comecei a escrever sobre isso, um texto que depois eu vou compartilhar com vocês, mas a vida, ela exige de nós o discernimento. E esse discernimento, ela exige, mas ela também nos ensina, né? Ela nos oferece inúmeras e diferentes oportunidades de aprender a esse discernimento, né? Aprender a discernir e praticar esse discernimento. Mas ela nos exige isso, e para que a gente consiga realmente fazer essa diferenciação, né? A vida não é, o mundo não é assim tão certinho, né? De bem e mal, nem sempre a gente tem essas linhas tão bem delineadas, tão bem claras, né? Mas a gente vai ter mais facilidade para isso quanto mais nós realmente conseguirmos aprofundar o nosso olhar para o nosso próprio íntimo, para os nossos próprios os recados, né, que a gente recebe na manifestação do nosso eu superior, né, que então seja na nossa consciência, seja às vezes até no nosso corpo físico. Alguns de vocês já devem ter sentido um arrepio, alguns devem ter sentido uma tontura, alguns devem ter tido um mal-estar, né? Em diferentes situações em que a gente tem uma coisa errada, né? Ou a gente faz algo, ou pensa algo, e aquilo fica matutando na nossa cabeça, né? Fica voltando àquela situação, àquela decisão, aquele pensamento, ele fica ali reverberando, né? Então, em vez da gente pegar um travesseiro e botar em cima da cabeça e tomar um remédio para conseguir dormir, né? Talvez a gente precise, em alguns momentos, dedicar um tempinho para realmente analisar isso, né? O que é essa situação que está aqui voltando, né? O que é esse mal-estar que eu senti? O que é essa sensação de peso na consciência? Isso é muito mais importante do que a gente tentar adivinhar que karma vai ter, como é que vai ser quando eu desencarnar, e que plano que eu vou estar, né? E eu vou ter que voltar a encarnar de novo, eu vou ter que reencontrar fulano de tal ou não, né? Será que eu vou ter que casar de novo com o Francisco, né? Enfim, essas coisas, elas são muito menos importantes, né? Do que eu ter um relacionamento, digamos, que eu falei do Chiquinho, né? Do que eu ter um relacionamento com o Francisco que seja bem resolvido, que seja respeitoso, que seja, né, centrado nos bons, baseado nos bons sentimentos, nas boas, né, na forma como a gente consegue resolver os problemas, que são alguns, né, que vão surgindo ao longo do tempo, né? Então, isso é muito mais importante, tá? Eu acho que a gente precisa... esses dias eu estava vendo uma fala, né? Ouvindo, era numa live, né? Por isso que a gente confunde ver uma fala, né? Mas, enfim. Né, falando justamente que a gente precisa de ação.
E a Michaelis tem insistido muito nas questões que envolvem a prática, né, do amor, o levar o amor no nosso cotidiano, né? E amar é muito mais do que palavra, né? Amar é ação, é verbo. A gente precisa fazer as coisas, né, que o amor nos provoca, né? Nos exige também, né? A gente precisa ter essa atuação. Então, o discernimento, a sabedoria, né, que tem a ver então com o direcionamento das coisas, etc., ele precisa que a gente realmente esteja ativo. Não dá para ficar só parado, esperando que as coisas se resolvam, que as pessoas nos compreendam, que o mundo se modifique, que etc. e tal, né? Então, esse é um ponto assim, bem importante, né? Não cabe mais, né, nesse momento da nossa existência coletiva, nós não podemos ser pessoas passivas, né? Ficarmos omissos diante de situações de injustiça, né? E uma série de coisas. A gente precisa a prática realmente desse amor no sentido mais amplo, né? E precisamos aguçar, treinar esse nosso olhar do discernimento, de saber realmente em que momento a gente precisa intervir, de que forma, né? Quais as coisas que a gente precisa diferenciar aí nas nossas tomadas de decisão, tá? Não agir também é uma decisão e também tem consequências, né? Então, estejamos atentos. Vamos ouvir um pouquinho vocês. Quem se habilita? Oi, estão ouvindo? Tá. Entrando nessa questão do amor, né, que é a base de tudo, os eventos que a gente vinha fazendo na fraternidade, está fazendo, vai fazer só com um espaço maior de tempo, né, que eram as marmitas aquelas, né, que a gente está distribuindo. Num desses eventos, que foi o último agora, tinha uma fila enorme lá de pessoas pegando as marmitas e veio, eu estava do lado, eu e mais outras pessoas. Aí veio uma pessoa, saiu da fila, pegou a marmita dela, saiu ela, uma filha e mais um filho pequeno. Assim. Veio perguntar onde é que estava a fraternidade agora, qual era a rua e tal, a sede e tal. E aí eu expliquei direitinho para ela, né? E ela disse, pois é. Eu sou muito grato à fraternidade, embora eu não tenha conseguido ir lá, buscar ajuda, participar e tal, né? Mas num momento bem difícil da minha vida, diz ela parece que estava grávida, e ela foi lá buscar auxílio e disseram para ela que ela deveria ir procurar um médico urgentemente, né? Que ela tinha uma dor no lado e tal. E que ela receberia auxílio espiritual, mas que ela deveria buscar o auxílio físico também, no médico. Chegando no médico, o médico disse que fizeram exames, né? E descobriram um problema, parece que na vesícula, parece, né? E um início de câncer, é um problema ali que era cancerígeno, né? E aí o médico ainda disse para ela, olha, guria, tu veio aqui na hora certa, né? Que conseguiram operar, tiraram e ela se curou, nunca mais teve problema nenhum, né? Então, são esses relatos, assim, quando a gente sai para a rua e se mistura, né? E muitas pessoas sabem do nosso trabalho, eles vêm, né, fazer esse relato assim dos auxílios recebidos, e isso se torna muito gratificante para a gente, né?
Saber que, embora a gente não veja, está ali um grupo de pessoas recebendo ajuda, a gente não sabe qual vai ser o resultado daquilo ali, né? As pessoas saem dali, vão embora e tal. E esse tipo de encontro nos dá essa satisfação, né? De que o trabalho, que a direção que a gente tomou, que a gente tem dentro da fraternidade, de auxílio, a caridade, enfim, ela, embora aos nossos olhos, no primeiro momento a gente não vê, mas ele existe um retorno muito forte nas pessoas, na vida das pessoas lá fora, sabe? E isso, eu acho isso maravilhoso, né? E me incentiva cada vez mais a seguir esse trabalho de auxílio, né? Ser esse instrumento para uma manifestação de Deus, né? E aí, conversando com o coordenador ali, que faz esses trabalhos mais seguidamente, né? De auxílio, de alimentação a essas pessoas, ele me disse que tem outro bairro que ele gostaria, e que tinha um outro rapaz também que gostaria de fazer, convidou ele para uma parceria, né? Para fazer seguido esses almoços, essa janta que ele costuma fazer ali. E está, vamos fazer. Aí tu tem que arrumar pessoas para ajudar, né? E só nós dois não vamos conseguir fazer. Aqui, nesse bairro aqui, eu tenho um grupo de pessoas voluntárias que sempre que preciso, né, é só chamar que eles estão presentes. Aí esse rapaz foi em busca lá no bairro tal, e as pessoas que ele convidou, ninguém quis ser voluntário. Eles até iriam ajudá-lo, mas teriam que receber algum valor, teriam que receber algum salário por isso, né? Aí ele não, enfim, não conseguiu, né? Teve que dizer, olha, eu não vou poder fazer, porque sozinho não tem como eu conseguir, como eu, né, organizar as coisas e tudo, né? E, então, só para relatar que isso também acontece, né? E tem aquelas pessoas que se dedicam, se doam, mas tem aquelas outras que eu só faço se eu tiver alguma coisa em troca, né? Infelizmente, é um momento, né, da pessoa, mas são coisas que acontecem assim, tá? E a gente vai continuar fazendo esse nosso evento aí. A gente não consegue fazer isso todo mês ou toda semana, porque tem outras coisas dentro da sede que a gente precisa, né, também se organizar. Mas é gratificante. Toda vez que a gente fez, as vezes que a gente fez, eu senti muita gratificação nisso, né? E gostaria realmente, lá no meu íntimo, de fazer mais, de me envolver mais com isso, mas só que também não é bem assim, né? Então, a gente tem que ter a cautela, ter paciência, ter o bom senso para saber o momento certo para tudo também, né? Tá? Então, era só para relatar isso aí, que são manifestações do amor, né? Também, como tudo que se faz na vida, que seja direcionado para o bem, que sigamos assim, tá? Só para relatar. Maravilhoso, Enio. Muito obrigada por compartilhar com todos nós, né, esses relatos. Certamente todos os grupos têm algum relato semelhante, né, em algum momento, mas é sempre muito bom a gente receber esse tipo de retorno, né, porque os dias voam, né, as coisas não são fáceis, né, nos cotidianos, enfim, e aí, eventualmente, está lá batendo, né, uma pulguinha atrás da orelha, será que realmente, né, é o caminho, que vale a pena, e etc., né, e essas situações, elas realmente nos fortalecem, né, nos ajudam aí a seguir, né, adiante, enfim, e isso que tu falou, né, de talvez não ter muita parceria, né, não ter voluntários, enfim, também tem muitos contextos por trás de tudo isso, né, mas quando as pessoas não, eu digo as pessoas, a sociedade como um todo, né, os nossos coletivos aí, não enxergam, né, não tem
não enxergam o amor, o respeito, a esperança, né, no seu horizonte, a tendência é haver esse isolamento, né, essa situação mais individualizada, mais egoísta, né, mais egoísta até no sentido de sobrevivência, né, não só no lado, digamos, né, de que esteja tudo bem, mas eu me colocar em primeiro lugar, né, às vezes até por sobrevivência. E isso enfraquece muito, né? Por isso que cada vez mais essas ações, essas atitudes de amor, elas são fundamentais, porque a gente precisa, as pessoas precisam experimentar isso. Coisas muito simples, das coisas muito simples, as ações de generosidade, de caridade, né? De tudo isso, elas são todas muito importantes, né? De a gente realizar, né? Eu e o Francisco costumamos cumprimentar pessoas desconhecidas, né? Cumprimentar, de dar bom dia, né? Oferecer um bom fim de semana, um bom domingo, um Feliz Natal, né? Dependendo da época, enfim, né? E pessoas que a gente cruza na rua, ou às vezes um trabalhador que está ali varrendo a calçada, né? Ou na sua atividade, um vigilante, enfim. E eu sempre me surpreendo assim com o quanto isso impacta, né, para aquelas pessoas que são ignoradas na maioria das vezes. As pessoas passam pelo poste e pelaquela pessoa do mesmo jeito, né, como se fosse a mesma coisa, a maioria das pessoas, né? Ou tu conversar um pouquinho, né, tá lá no supermercado, ali tá passando as compras no caixa, tu conversar, sorrir para a pessoa que está fazendo o seu trabalho, né? O quanto isso faz diferença, porque a pessoa experimenta, sim, ser valorizada, ser vista enquanto um ser humano mesmo, né? Assim, eu sou uma pessoa que alguém me reconheceu como pessoa, né? É um ato simples, mas que impacta muito, né? E assim, essas pessoas que estão com uma situação de tanta carência, né? Muitas vezes elas só são reconhecidas quando elas recebem algo. É a única forma que ela prova a sua existência é quando ela recebe algo, né? Então isso acaba virando uma necessidade, né? É o único jeito que ela mesma se reconhece, né? Quando ela está nessa posição de que vai fazer algo, vai receber algo em troca por alguma coisa, né? Porque é dessa maneira que ela é tratada e constrói a sua identidade, né? Isso é uma coisa muito séria, muito triste. Mas deixa eu ver que tem alguns comentários aqui da Andréia. Ó, estávamos conversando, ela e a Rita estavam conversando sobre isso na semana passada. Quiserem comentar aqui, conversar alguma coisa, se tiverem microfone, por favor, fiquem à vontade. Tá, um pouquinho. Antes de passar para o Francisco, eu queria só dizer que aquele casal ali, ó, a Anissa e o Everton, estão ali num visual muito legal, viu? Quase praiano. Dá para ver, assim, né, o momento feliz de vocês, bem legal. Pessoal, são nesses momentos que a gente vê que, olha só, que tanto o bem quanto o mal, o ato de tu ser uma pessoa multiplicadora em relação tanto ao mal quanto ao bem, é algo que se projeta de uma forma muito grande,
que vai dar prejuízo ou auxílio a alguém ou a muitas pessoas de forma a longo tempo, a longa distância, muitas vezes. É óbvio que o nosso caso é a projeção do bem e é maravilhoso. Eu, na minha experiência, por ter contato com muita gente diariamente, hoje é terça, não, ontem atendi mais de 60 crianças, tanto em Rio Pardo como em Passo Sobrado. Então, vocês imaginam quantas pessoas eu tenho em contato. Hoje atendi umas 15, 10, 15. Então, tu tem contato com pessoas que conhecem a Micaelos, pessoas que se dedicam, algumas pessoas, evidentemente. E no momento que tu atende uma pessoa com respeito, uma pessoa simples, aquelas pessoas que não são vistas pela sociedade, tu vai ter uma retribuição muito grande de carinho, de respeito, enfim, isso é maravilhoso. Então, nesses momentos, a gente começa a entender que é importante a moral, sem dúvida, mas o conhecimento também é importante. O conhecimento, ele te traz uma base para o teu ato moral. Porque no momento que tu tem compreensão que todos nós somos iguais, que nós somos pessoas na caminhada da evolução, que todos somos irmãos vindos de um ser divino maravilhoso, que é o Criador, nós podemos, então, entender que cada pessoa deve ser respeitada. Cada pessoa deve ter os momentos de compaixão, se for necessário, aqueles momentos de sofrimento que as pessoas têm. Então, o conhecimento também é importante para que a gente tome atitudes, que pode ser até mesmo que no início tu tome atitudes sem ter grandes vontades, mas com o passar do tempo, com o passar dos momentos, com o passar das experiências, com o passar da evolução, com o passar da depuração, tu vai cada vez mais, a cada passo teu, ter mais não só o ato em si, como o sentimento divino de amor e de caridade, de compreensão e de respeito para com todas as pessoas. Então, do fundo do meu coração, que se multiplique o benefício, que se multiplique o amor. Isso que o Enio falou é apenas um pequeno exemplo de quantas multiplicações nós podemos fazer. E em cada momento de nossa vida, em cada momento onde alguém te ofende, onde alguém te suplica, onde alguém te machuca, enfim, são nesses momentos que o amor deve ser mostrado. São nesses momentos que a gente deve dar o exemplo. E isso é muito importante, a gente saber que pertence a uma fraternidade holística, Micaelos, e que ela nos trouxe tudo isso de bom. E esperamos que isso se perpetue ano após ano, mesmo quando nós aqui não estivermos mais aqui, mas outros nos substituirão, outros estarão aí projetando a Micaelos, projetando o verdadeiro trabalho. Não vamos aqui colocar nomes em coisa nenhuma, nem em lugares, nem em pessoas, porque, como eu sempre digo, o mais importante não é o nome, né? O mais importante é aquilo que se propaga, é aquilo que é a vontade divina. A Andréia quer falar, não sei se está com o microfone. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Estamos. Não, só comentar, porque semana passada eu e a Rita estávamos justamente falando sobre esse assunto, Madre. Pegando o exemplo do lugar que a gente trabalha, lá na secretaria, de um fato que tinha acontecido comigo no pátio, de um desses que ficam varrendo o pátio, né, desses terceirizados que varrem o pátio, e que ele me chamou a atenção um dia dizendo que como eu era legal porque eu cumprimentava ele. E aí eu disse, mas como assim, né? Tipo, não é meio óbvio, né? Até porque eles são nossos colegas de trabalho, né? E aí ele disse, não, as pessoas normalmente, a gente está até varrendo, as pessoas passam por cima, passam em cima do que a gente está varrendo, não nos cumprimentam e às vezes ficam até bravo com a gente, por, sei lá, porque está atrapalhando, porque está incomodando. E
E aí a gente entrou nesse assunto, né? E aí citou mais exemplos dos garis, né, na rua, enfim, de outras pessoas, e de como as pessoas não têm isso como um hábito, ou pelo menos como um respeito, podem até não cumprimentar, enfim, né? Mas de respeitar e aí veio, né? Agora tu comentou sobre isso, eu lembrei, enfim, eu quis colocar, né? E não custa nada, né? Não, e exatamente, às vezes a gente não tem noção de quanto isso pode ser legal para aquela pessoa naquele dia, né? A gente não sabe, de repente, coisas que essas pessoas estão passando e às vezes um teu bom dia, um comentário, uma conversa, pode mudar alguma coisa para eles também, né? Pessoal, isso aí que eu vou falar não é para elogiar o ato da Adri, de forma nenhuma, é só para constatar fatos. Por exemplo, onde eu almoço aqui em Santa Cruz, na de Capri, os guardas ali me adoram porque eu passo ali, bato papo com eles e sou amigo deles. E o porteiro lá do edifício da mãe da Adri, lá em Porto Alegre, ali na Niro, mesma coisa. Como os outros colegas comentam como vocês são legais. Daí aí eu aproveito e pergunto, tá, mas as outras pessoas? A gente fica pasmo a resposta. Ninguém dá a mínima. Claro, evidentemente que nós temos exceções, evidentemente, não estou falando que eu sou a última bolacha do pacote. Mas, pessoal, é triste. São nesses momentos que tu vê como a humanidade, meus queridos, é muito pior do que se imagina. Tá? A gente não tem como fazer uma enquete, né, de certas coisas, não tem como perguntar, tu é legal com os outros? Claro que todo mundo, até quem não presta, vai dizer que é. Né? Então, pessoal, para vocês verem como o ser humano tem muito, muito que entender, que aprender. E a grande oportunidade que nós temos de nós sabermos todo esse conhecimento que vem pelo plano espiritual para nós, mostrando tudo isso. Né? Fazendo com que as pessoas que pertencem à fraternidade possam cada vez mais multiplicar ao infinito todas as atitudes. Né? E saber que aquele que está ali é um ser humano que precisa de nós, que precisa do nosso carinho, como qualquer outro. E muitas vezes, pessoal, aquela pessoa que está ali, que a gente cumprimentou, que a gente deu um carinho, que a gente deu uma atenção, vai nos ajudar muito mais do que muitas pessoas que estão do nosso lado, ditos como familiares. Né? Infelizmente, a gente não pode pensar família, a gente não pode pensar amigos, inimigos, sei lá, eu não tenho, a princípio, inimigos, mas só para dar exemplo, a gente tem que pensar que tudo é humanidade e as pessoas vão dar aquilo que elas têm. A arrogância, a prepotência, o orgulho, e aí vai. Né? Então, no momento que nós temos consciência de que a gente tem que tratar todo mundo bem, não é só o ato da minha essência em querer dar amor, mas é o ato de eu entender que isso tudo é importante. Também tem a ver, se mistura aquilo que eu aprendi em termos de conhecimento, mas aí a palavra aprendi, aí ela vem de uma outra forma, pessoal. Não é aprender por saber, mas é aprender por fazer com que aquilo seja a tua essência. É absorver o conhecimento. Não só saber daquilo, mas absorver aquilo. No momento que eu só sei, eu apenas tenho conhecimento e não tenho ainda a evolução adequada, o caráter. Porque, pessoal, vocês podem ver pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, raio que te parta, são pessoas que não adianta tudo isso. Isso é importante? Claro que é. Mas sem a moral, deixa de ser o quê? Sabedoria. Lembre-se o que é sabedoria. Sabedoria é discernimento, conhecimento e direcionamento. Tu tem que saber? Tem que. Mas tu tem que não só saber, direcionar para o caminho certo e discernir o certo do errado. No momento, pessoal, olha só, no momento em que eu consigo dominar o meu eu inferior, no momento que eu consigo dominar as minhas emoções, né, os meus defeitos, e acabar com eles, que todos nós podemos, não precisa ser santo, não precisa ser coisa nenhuma, todos nós temos no nosso caminho, na nossa meta, na nossa evolução, esse destino, né, de purificação. Essa é a vontade de Deus. No momento que eu consigo isso, vai começar a vir, através disso tudo, a manifestação de nossas qualidades divinas. E elas vão se manifestar com discernimento, com a bondade, com o amor, com a caridade, enfim, tudo que vocês sabem. Né? E isso faz parte do nosso caminho. Alguma pergunta aí, pessoal?
Desculpe, quem é que falou comigo sobre... Foi tu, né, que falaste sobre... Tu quem, Francisco? A Marcel, né? Marceli? Marceli. Foi tu, né, Marceli, que falaste sobre tu estar estudando o Evangelho. Deixa ela falar ali. Sim, há muito tempo eu tinha 3 livros do Evangelho segundo o Espiritismo, mas aquela ortografia bem rebuscada. E, poxa, eu tentava, mas era muito chato e difícil. Cada frase eu tinha que pegar o dicionário. Aí até que eu ganhei o Evangelho segundo o Espiritismo, uma edição de fácil leitura. Mas mesmo assim, de fácil leitura, só que o que sempre me dava um ponto de interrogação, eu estou entendendo, eu estou interpretando da maneira correta, é isso o que eu estou entendendo? E daí eu me inscrevi há 3 anos atrás. Vejam só quanto tempo demorou. Eu me inscrevi numa casa espírita aqui em Santa Cruz, que agora ela se mudou, está mais perto aqui na Carlos Traem. E eu gostava muito de assistir as palestras. Me chamava muita atenção as palestras, até porque eles convidam de outras casas, até de casas espíritas de outras cidades, para fazer palestra ali uma vez por semana. Então, era uma variedade assim, de pessoas e de assuntos bem diferentes, né? Claro, tudo dentro desse contexto espírita. E esse ano, quando começou o presencial, uma amiga minha, que tem um filho bem hiperativo, ela perguntou assim para mim, Márcia, você não pode ir junto comigo para, enquanto eu estou sendo atendida, tu cuidar do meu filho, para ele não ficar fazendo bagunça e não ficar correndo lá dentro e atrapalhando? Eu disse, claro, né? Beleza. E na segunda vez que eu fui com ela, eu pensei, eu me inscrevi, vou perguntar. E daí, naquela noite, eu perguntei assim, moça, eu me inscrevi há 3 anos atrás, quando a casa era lá, para o grupo de estudo do Evangelho, eu ainda não fui chamada. Daí ela olhou assim para mim, tu tem como vir sábado agora de manhã, no caso, no próximo? Eu disse, tenho. E desde ali eu comecei. Aí eu entendi que há 3 anos atrás, eu acho que eu não teria, não era o meu momento, e eu não teria, como é que eu vou te dizer, o entendimento evolutivo para a questão do evangelho, o que me foi permitido começar a participar agora, sabe? Eu raciocinei dessa forma. Até porque eu li poucas vezes e desisti, porque eu não estou entendendo nada. E desde o primeiro sábado, ele dá o grupo, ele aborda aquele capítulo e a gente tem que dar a nossa opinião. E eu tenho muita dificuldade em falar em público. Eu acho que lá na Micaelas perceberam isso. Eu meio que travo, eu fico meio catatônica e parece que eu vou desmaiar. E isso é uma... como é que eu vou te dizer? Eu estou me enfrentando, eu não sei nem se eu estou falando algo, sabe, perfeito, assim, no sentido da minha opinião lá, até porque eu não tenho conhecimento do evangelho, eu comecei a estudar agora, né? Mas com essa bagagem que eu já tenho da Micaelos, eu me surpreendi, porque pontuam no grupo ali, né, na roda, o que eu estou falando, né, no sentido da minha opinião daquele assunto, e eu estou conseguindo me superar no sentido de conseguir falar, expor, né? Então, está sendo, assim, muito gratificante. E eu estou tendo, além desse entendimento do evangelho ali no grupo, isso está me ajudando na fraternidade também. No atendimento lá dentro na fraternidade e até no entendimento no sentido, eu estou tentando fazer ao máximo para casar essa questão, como o senhor falou, moral, né? Com todo esse aprendizado desses anos que eu estou na Micaelos agora também. Não sei se eu me fiz entendida. Muito bem. Muito bem. E como eu era meio acelerada,
é tudo muito leve ali, sabe? No sentido assim, é outra pegada o espiritismo, né? Te passa assim uma tranquilidade, até no sentido assim da abordagem das questões ali e tudo. Então eu tô mais serena também para o meu trabalho na Micaelos. Eu tô sentindo assim de várias formas, tanto no meu mental, quanto no meu controle emocional. Tá sendo assim muito gratificante e eu tô conseguindo assim, creio eu, que como médium eu tô conseguindo ser mais prestativa e eu tô tendo mais entendimento. E eu creio eu que foi permitido eu fazer o grupo ali, né? Porque eu tenho total noção de que eu não pertenço ali, tu entendeu? O meu lugar é na Micaelos. A pegada da Micaelos, no sentido, para mim, como médium, é ali. Eu não. Isso eu já entendi. Só que o conhecimento que eu estou absorvendo deles está me favorecendo e engrandecendo o meu trabalho como médium na casa, na fraternidade. Marceli, uma coisa importante, né, nessa tua fala é como tu está trazendo assim de uma maneira muito própria tua, mas muito clara, né? Que o conhecimento, que o aprendizado, né? Que essas questões, elas não são exclusivas de um lugar ou de uma filosofia ou de apenas um tipo de situação, né? Assim como a tua experiência na Micaelos te ajudou lá, né? No que tu disse, para mim conseguir dar minha opinião, ter a interpretação a respeito, né? O contrário também está te ajudando na Micaelos, porque, na verdade, o que importa é a tua mudança, né? Não importa se tu está lendo num livro, se tu está indo num grupo na casa espírita, se tu está assistindo na Micaelos, mas o que importa é que essas coisas se conectem, né? Porque tu está aberta a essa mudança, a esse aprendizado, a fazer a tua prática, né? Enquanto uma pessoa que está disposta a fazer o bem, a fazer a sua mudança, enfim, né? E quanto isso vai se colocando, porque tu poderia ir em todas as casas espíritas, né? Aqui de Santa Cruz ou de outros, e simplesmente estar fechada para aquilo, né? Ou se poderia ir para Micaelos também estar fechada, enfim. Mas quando a gente está querendo absorver, tu vai encontrar, porque a verdade, a essência da verdade, as questões primordiais, né, que fazem a nossa base, né, nos fortalecem para a gente ir juntando outras questões, elas são as mesmas, né? Se tu for lá no Espiritismo, tu vai encontrar o cerne na caridade, no amor, né? Se o nome não é o mesmo, mas a ideia é a mesma, né? Se tu for no catolicismo, tu vai encontrar lá o cerne também, esse, né? Tem aí os desvios, as outras questões, mas o cerne de todas as linhas, né? É o mesmo. Então, isso que é muito importante, né, também do que tu está trazendo. O Francisco quer falar um pouquinho sobre esse teu comentário, mas depois eu quero voltar no chat do que a Cláudia escreveu ali para a gente também refletir um pouquinho mais. Tá, pessoal, é o seguinte, eu vou falar uma coisa que vocês já sabem um pouquinho da minha história, porque reflete isso aí. Eu, desde que, lá pelos meus 18, 19, 20 anos, que eu descobri o Espiritismo, eu frequentava centros espíritas em Porto Alegre, e naquele período eu tinha, assim, várias fontes de busca e tipos diferentes, né, de circunstâncias. Olha só, pessoal, eu queria me descobrir e descobriu a situação toda que eu estava, aquele mistério que vinha dentro de mim,
que estava eclodindo e eu queria saber o que era aquilo. Então, eu frequentava Centro Espírita, o Grupo de Estudo Centro Espírita de Porto Alegre, Leon Denis, não é Leon Denis, como é que é o nome? Esqueci o nome agora. É lá na Ipiranga, com a João Pessoa. Esqueci agora o nome. Peço desculpa a eles. Frequentava centros de Umbanda, que os Preto Velho me ajudavam muito. Procurava videntes, cartomantes famosos de Porto Alegre, que me ajudavam em algumas coisas, tudo com discernimento, evidentemente, ou não, né? Mas eu buscava sempre o conhecimento, buscava pessoas que eram espíritas, olha só, era diferente a abordagem das coisas. Espíritas umbandistas, espíritas do batuque, né? Tudo abordagem diferente. Aqueles que eram do batuque puro. Então, vocês vejam que coisa muito louca isso aqui. São visões diferentes da verdade. É que nem aquela história dos 7 cegos e o elefante branco. Né? Cada cego vai tocar no elefante, vai dizer alguma coisa e está dizendo a verdade. Mas nunca vai descobrir a cor do elefante porque são cegos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: as fontes são várias. Cabe a nós ter o discernimento de absorver em cada local alguma coisa. E outra coisa. Já disse para vocês, quem não sabe, até em centro de magia do mal eu fui, né? Porque meu irmão estava frequentando aquilo lá, mas isso faz muitos e muitos anos, 30, 40 anos, sei lá. Fui lá para ver como é que era a situação, né, pessoal? Para conhecer, para ver, para sentir. Tu tem que participar de alguma coisa, ter experiências para te poder chegar a conclusões e definir as coisas. E outra coisa, tudo são os teus momentos, né? Tudo são os teus momentos, tudo é aquela situação. Tu está obtendo o conhecimento de alguém que está te transmitindo tudo, e tu está aprendendo com ele. Pelo amor de Deus, é isso que se quer, entenderam? Evidentemente que ali numa casa como essa, tu vai receber coisas boas. Né? De repente, um preto velho vai te dizer algo aí que tu vai ser o teu clique. Né? Uma vez eu disse para um amigo nosso, que tem muitos problemas, né? E não mora por aqui. Uma pessoa que ele chegou para mim, Chico, tu disse uma coisa que me deu um clique. Quando eu disse para ele que os defeitos, aquelas sensações horríveis que a pessoa tem, eles são irreais, eles não são verdadeiros. Que a nossa verdade é a divindade, a nossa verdade são as nossas qualidades que estão ou latentes ou manifestas. Essas são as realidades e as verdades. Que o defeito é uma criação nossa, é algo que foi criado por nós e não existe. Ou seja, o defeito não nos pertence, nós é que alimentamos aquela situação por motivos de falta de evolução, sei lá o quê, não vê o caso, né? E isso ele disse, meu Deus, agora eu vi que então eu vivo em ilusão. Sim, agora tu percebeu. Quer dizer, ele sempre sabia, mas de repente precisou de um toque para ele se tocar daquilo ali. Então é a mesma coisa contigo. Não adianta tu estar lendo livros que tu não está absorvendo alguma coisa. Mas tem uma situação, uma fonte que está te esclarecendo, pelo amor de Deus, te agarra e toca a ficha. Assim eu digo para todo mundo. Né? Busquem o conhecimento da melhor forma possível, né? Busquem se esclarecer, meditem bastante vocês, fica naquele silêncio e naquela solidão, entre aspas, vocês com vocês mesmos, né? Se encontrem, porque ali é o segredo de tudo, né? Com conhecimento, com sabedoria, vocês vão conseguir dominar esse eu inferior, que é o eu animal que existe em nós há milhares e milhares de anos, quiçá milhões. Né? É isso que eu queria falar. Então, aqui a gente fez um parênteses no sentido da sequência do assunto, né? Com essa fala da Marceli, mas a Cláudia fez um comentário aqui sobre o que nós estávamos falando antes, né? Então, ela escreveu assim: penso que muito mais do que dar visibilidade para todos, independente dos papéis que exerçam na sociedade, é reconhecer ali outro ser humano, merecedor de igual atenção. Me incomoda muito quando paro para conversar com flanelinhas ou catadores, enfim, pessoas em situação de rua, que alguns lancem olhares de discriminação, como se fosse absurdo parar para conversar com essas pessoas. Todas as vezes em que parei para fazer isso, só aprendi. Tem muita gente sábia, com o coração grato,
mesmo passando por tanta dificuldade financeira. Devemos fazer a experiência sempre que possível. E eu concordo plenamente, né, com todos os pontos aí da tua fala, Cláudia. E mais uma vez eu vou fazer trazer um pouco também de umas situações que eu vivi, né? Eu trabalho num local, quem é daqui de Santa Cruz sabe, eu trabalho no Sereste, ele fica localizado nos fundos da delegacia ali, do fórum, enfim. A Karina trabalha pertinho ali. E por um tempo, os catadores de materiais recicláveis se organizaram ali pela frente, né, do Sereste. Então, nos fundos da Coordenadoria de Educação e na frente do Sereste. E ficavam ali, juntando os papelões, garrafas PET, etc. e tal. Era o ponto onde eles se encontravam ali, se organizavam. E isso causou muito desconforto para as pessoas, né? Porque era feio, a presença deles ali era esteticamente desagradável, né? E muitas pessoas diziam, vocês não têm medo, né, de estar aqui, enfim, eles estarem presentes e coisa e tal. Eu vou dizer para vocês que foi o período que eu me sentia mais segura, porque eles cuidavam de nós, eles cuidavam dos nossos carros, eles avisavam quando tinha alguma situação assim que pudesse, né, ser algum transtorno, enfim. Eu sempre sou uma das primeiras a chegar, né, porque eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã, então no inverno estava escuro pra caramba, né, e eles cuidavam, enfim. A gente fez amizade, uma delas engravidou, a gente ajudou no enxoval, a gente fez coisas, ela ficou super grata, assim, claro que eles tinham suas turbulências, né, como todo mundo tem, mas acabaram sendo retirados dali, né, pelo poder público, e é isso, né, a gente está num mundo em que a ilusão, né, do que a gente vê, a ilusão de como as coisas se apresentam, ela é muito forte, é muito presente isso. Muitas vezes a gente está correndo riscos muito maiores, né, estando junto de pessoas muito bem vestidas, perfumadas, com diplomas, né, e está aí inúmeros exemplos de crimes, né, de situações de muita violência, de muito, né, que causaram muito sofrimento e até morte de pessoas, né, em função de pessoas que estão tão bem, têm um status social tão bom, né, e aí a gente fica apontando, né, para quem está meio sujo, meio mal vestido, ou não tem uma função, entre aspas, que a sociedade valorize tanto, né? Mas, claro que tudo isso sempre é muito mais complexo do que a gente está falando, mas, de toda forma, o mais importante sempre é a gente se enxergar no outro, né? Porque a outra pessoa é o nosso espelho. A gente projeta, em geral, né, as questões. Então, voltar para aquelas máximas, assim, algumas que a gente pode preservar, né, e pode perpetuar, do não fazer para o outro o que não gostaria que fizessem para a gente, ou o contrário, né, tratar a outra pessoa como a gente gostaria de ser tratada, né, reconhecer que tem uma vida ali, que tem um sentimento, que tem uma história que a gente desconhece, que talvez a gente não consiga nem imaginar o que é passar pelo que eles passam, né?
e ainda ter a gratidão pela vida e por um simples cumprimento e por um simples olhar, enfim, né? Pessoas que passaram a vida sendo desprezadas e maltratadas por quase todo mundo, né? E ainda conseguem ser gratos, às vezes, por situações tão simples, né, que eles vivenciam. É para mim deixar os outros falar. Outros, por favor. Ele disse para eu fazer uma provocação. A provocação que eu faço é o seguinte: o que vocês acham? A maioria, a grande maioria das pessoas não está interessada pelo lado espiritual, não está interessado por de onde veio, por que eu estou aqui, por onde é que eu vou. A maioria apenas existe. E essa maioria que eu digo, não interessa se é ignorante, se é culto, se é rico, se é pobre, se é azul, se é vermelho, se é encarnado, não interessa nada. Né? Não interessa nada. Né? Por que algumas poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, se tu for comparar com... O Espiritismo, por exemplo, foi criado na Europa, foi codificado na Europa, e o Espiritismo não tem grande repercussão na Europa. O Brasil ele teve maior repercussão. Por que não teve grande repercussão na Europa? Por causa da Igreja, que é muito forte na Europa. Realmente, eu ignoro se tem centros espíritas lá. Não vou falar para vocês porque eu não sei. Teria que investigar isso aí. Não sei de que forma. Mas o ponto é, o que vocês acham, todos nós que estamos aqui nesse grupo agora, por que nós estamos aqui falando sobre isso? Por que cada um de vocês está interessado nisso? E a maioria das pessoas, inclusive até os próprios familiares de vocês, que estão perto de vocês, que estão no dia a dia de vocês, não estão aqui também. O que nós temos de diferentes? Por favor, cada um dê a sua opinião. Oi, boa noite. Eu vou falar uma coisa, mas eu acho que representa talvez só um pedaço, assim, acho que deve ter globalmente muitos motivos, assim, mas encarar, assim, a verdade de que somos tão limitados, tão ainda, talvez eu diria assim, talvez corruptos, assim, ainda, como a gente não tem tanta coisa dentro de si que precisa melhorar, encarar tudo isso, eu acho que é um grande sofrimento também para o ser. Perceber essa realidade do próprio espírito, de que ainda não fez a sua lapidação e que tem muito a realizar dentro de si, acho que apenas olhar para isso já é muito assustador. Então, eu diria que o medo de encarar essa realidade, eu acho que é um dos motivadores, assim, para não se deparar com isso, assim, para, tipo assim, querer continuar escondendo isso de si mesmo. Pessoal, eu não vou dizer aqui que todos, não tem como eu dizer, nem se a grande maioria, mas uma boa parte de vocês já não está aqui, nessa situação por acaso. Uma boa parte de vocês já tem uma trajetória de outras vidas ligadas ao espiritualismo de alguma forma, de algum jeito, tá? Então, nós teríamos que investigar, fazer uma enquete nesse sentido, que é possível, mas não foi assim, de repente, que vocês chegaram onde chegaram, ou nós chegamos onde chegamos. Né? Quantas vezes eu falei para vocês que o despertamento do ser, no momento que não se sabe porquê nem como, talvez por experiências da vida, das reencarnações, experiências e situações ligadas à espiritualidade de uma forma ou de outra, ou religiosas, seja lá o que for, houve um despertamento e que naquele momento X, o ser se conduziu para aquele caminho.
Presta atenção. Não, eu pedi para te pegar. Eu posso falar o que eu estou pensando? Tá, desculpe que eu tenho que ter certeza que eu estou fazendo. Numa vida, pessoal, eu fui druida, tá? Não sei quando, etc. Mas é muito interessante vocês lerem um pouquinho sobre o druidismo. O druidismo é uma linha... É uma de assunto que tem sobre comentários sobre isso. Sobre o quê? Sobre o que estava falando antes. Ah, tá. Tá, então eu vou... Outro dia eu falo então, sobre isso, porque é um pouco longo. Tem aqui algumas falas da Elis, que era sobre a provocação do Francisco, né? Acredito que seja pela falta de interesse mesmo, pelo comodismo, às vezes pelo condicionamento das crenças. A Cláudia escreveu: dar sentido à nossa existência, entender de onde vêm as nossas dores, perceber que a vida é muito mais do que o plano físico. Seria bem legal se todo mundo conseguisse ter essa percepção, né? A Luana escreveu: quando criança eu sentia um vazio, estava brincando e pensando, vou crescer, trabalhar, etc., e morrer, mas só isso? E isso me deixava muito angustiado. Até que entendi, através da Micaelos, o sentido da nossa existência. O vazio foi preenchido e me sinto aliviada e feliz em estar nessa caminhada. Nós também. Ficamos muito felizes por estarmos caminhando junto com todos vocês. Né? E aí aquelas tropeçadas que a gente dá, às vezes rala o joelho, né? Tem um monte de gente ali do lado para dar a mão, para levantar, né? Para dizer, ou para dizer, ficar só na torcida, levanta, tu consegue, né? Às vezes nem dá a mão, só fica ali na moral, né? Mas é isso aí. Eu confesso uma coisa para vocês, assim, eu tenho ainda me surpreendo com a humanidade, ou com a falta de humanidade na humanidade, né? Como eu digo sempre, assim, nas coisas mais simples, mais básicas, a gente enxerga, assim, como as pessoas estão ensimesmadas, né? Eu acho que é o termo mais adequado, assim, né? Então, essa coisa de ignorar o outro, de ignorar o coletivo, então, né? Enfim, então, se é uma coisa que, para mim, tá boa, se o resto não tá se ferrando, tudo bem, né? Azar deles, não posso fazer nada, né? E nem quero fazer nada. Então, isso ainda é uma coisa que me choca muito, né? E às vezes a gente identifica isso, como eu disse, nas situações bem simples, né? No fim de semana, eu e o Francisco estávamos fazendo uma caminhada, assim, de exercício, e nós estávamos caminhando um do lado do outro, era uma calçada um pouco estreita, aquele trecho ali, e no sentido contrário vinham 3 pessoas, uma do lado da outra. Era um casal e o filho, né? Mas todos adultos, assim, não era criança. E sempre que a gente está se aproximando, então, de outras pessoas, né, no sentido contrário, a gente procura sair, né, um do lado do outro para ficar, tipo fila indiana, né, um atrás do outro, ou se aproximar para ter espaço também para as outras pessoas. Mas nesse caso ali a calçada era estreita e os 3 estavam ocupando toda a calçada. E eles viram que eu fui para trás do Francisco, né? Então eu fiz um movimento de ajuste, digamos, né? Que bastava um deles também fazer isso e nós passaríamos felizes uns pelos outros, sem se incomodar. Mas não. Eles não se moveram
né? Ou seja, eles continuaram se movendo na nossa direção, mas eles não fizeram nada, assim, nem um desviozinho, assim, nem com o pescoço, né? Porque imagina se eles iam fazer um esforço por duas pessoas que eles nunca tinham visto na frente, né? Enfim, nós tivemos que sair da calçada para eles passarem, senão a gente ia se fechar, né? Se fosse tão teimoso quanto, né? O resultado é que nós íamos nos fechar. Então, assim, é uma coisa que ainda me surpreende, né? E aí eu queria só deixar o recadinho que às vezes algumas pessoas dizem assim, eu acho que eu fico com raiva, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente tem que se indignar com isso, né? Aprender e ensinar a partir disso, tá? Não é dar um socão, né, na cara das pessoas, mas precisamos sim nos indignar, né? A gente não pode se acostumar com esse tipo de coisa porque não é certo e não é normal. Pode ser comum, mas não é normal, né? Agora eu deixo o Francisco finalizar aí com o recadinho dele. Não tem. O que eu queria dizer é isso, que na realidade as pessoas elas têm trajetórias, experiências que vão sendo absorvidas no espírito, no ser, no conhecimento do eu, e essas características, esse aprendizado, essas experiências em determinados tipos de circunstâncias religiosas ou seitas ou filosóficas vão crescendo dentro do ser. E eu estou aqui, evidentemente, não estou nem perguntando para mentor nem nada, eu estou aqui numa suposição do por quê. Isso é uma coisa que a gente questiona. Por que eu estou aqui nessa luta? Por que eu passei a vida inteira na busca? O que eu sou para fazer aquilo? Aí, quando tu começa a ver a tua trajetória, que foram algumas coisas ditas, tu começa a entender um pouco, mas mesmo assim é um pouco difícil, né? Porque tu não tem como entender toda a trajetória como no plano físico, na tua consciência cerebral física. Só vai provavelmente entender quando tu estiver desencarnado, que tu vai entender aquela trajetória e ver aquele caminho que tu traçou. Evidentemente vai depender de toda essa história do teu livre-arbítrio, do teu momento, né? Da tua busca, né? Mas isso certamente não foi de repente, né? Existiu uma carga, um conhecimento, uma experiência muito grande de muitas vidas para chegar num determinado ponto que tu vai sentir aquela força incrível que eu sinto de busca do conhecimento e principalmente, já disse para vocês várias vezes, de eu buscar o conhecimento e o meu primeiro pensamento foi: eu tenho que dizer para todo mundo, eu tenho que mostrar, porque as pessoas não vão fazer isso que eu estou fazendo em geral. Tá? Além de serem poucas pessoas que vão querer, tá? Muito poucas vão buscar. Então, tu tem que instigar as pessoas, tu tem que fazer o possível para mostrar para elas a grande verdade. Né? E as pessoas que eu digo, aquelas que vão se interessar. Mas tu tem que estar cutucando, que nessas cutucos assim, tu vai descobrir pessoas que estão interessadas. Eu me sinto super bem quando eu estou no consultório, quando eu estou na minha vida cotidiana, quando eu estou com conhecidos, amigos, o que vocês quiserem. E eu dou uma cutucada e muitas vezes as pessoas, eu já conheço a Micaelos, eu quero conhecer, isso, aquilo, já dou a informação de onde é, como é, pelo Face, etc, etc. Pode falar. Fala, Juliano. Oi. Não, tudo bem. Adri, Chico, assim, ó, diante de tudo isso, né, que vocês falaram aí, diante de toda essa busca e dessa luta minha, pessoal, enfim, e de todo o grupo, né, claro, com a ajuda de todo o grupo e de vocês, hoje eu consigo perceber que hoje eu me valorizo muito mais do que há tempo atrás. Diante de sofrimentos que eu passo e que eu venho passando, hoje eu entendi e descobri que eu me valorizo muito por causa disso, né? Por ter, por estar passando por isso de uma forma boa, né? Por estar aprendendo muito, né? Mas o mais importante, assim, eu já não ligo mais para críticas que as pessoas me fazem em relação a isso, né? Porque hoje eu falo muito mais fácil, que eu frequento, né, a casa espiritualista, a fraternidade, e ainda recebo críticas, enfim, mas tudo bem.
né? Então eu só queria expor isso, né? Que eu acho que é muito importante a gente conseguir se valorizar bastante, né? Também e aprender a fazer isso diante de todas as circunstâncias que a gente passa, né? E em relação à família que tu colocou, né, Adri? Assim, a minha família, né, às vezes eu falo, às vezes eu converso e eles falam assim, ah, né, tudo bem, coitado dele, deixa ele acreditar nisso. Enfim, né, cada um pensa de uma forma, né? Eu, né, levo na brincadeira, dou uma risada, mas lá no meu íntimo eu sei que realmente é, né? Só queria deixar esse relato meu. Enfim. Obrigado, meu querido. Tá. Pois é, meus queridos. Então, vocês não dá para entender como é que pode. Pessoas que estão do nosso lado não entendem, não nos entendem e não querem também entender. Isso é uma coisa muito, muito doida. E é isso aí, essa é a realidade da humanidade, infelizmente. Espero que um dia as pessoas possam perceber a realidade das coisas, que as pessoas possam ter amor, ter fé em Deus da forma mais incrível possível. Eu tenho visto no YouTube muitos relatos de pessoas que eram ateias, não acreditavam de jeito nenhum em Deus e tiveram experiências EQN, experiência pós-morte, desculpe o termo, levaram um baita de um cagaço e tiveram uma experiência espiritual de pá, cara, mas então existe, porque eu não morri, né? Os caras, várias experiências tem no YouTube, incríveis, fatos reais, né? De pessoas que, como eu falei para vocês na última reunião presencial, que existe o desdobramento e existe a experiência de quase morte, que é EQM, né? EQM, para quem não sabe, a pessoa morre mesmo e os médicos conseguem ressuscitar a pessoa e a pessoa vem de novo dando o seu relato. E desdobramento é quando a pessoa não teve a morte, ela se desdobrou, né? E quando ela desdobrou, a diferença está no seguinte, todos nós nos desdobramos, o problema é que alguns, quando voltam, se lembram. Tá? E a maioria, a grande maioria, não lembra nada. Nós vamos dormir, a gente não se lembra das experiências que a gente teve. E eu relatei para vocês das experiências de EQM, que o grupo da Europa, Inglaterra, o grupo dos Estados Unidos e um grupo aqui de Minas Gerais de médicos, né, se reuniram todos para estudar o EQM e trazer para a humanidade uma experiência de estudo mesmo, relatando sobre EQM. Eu falei isso na última reunião presencial, até estou falando agora para vocês, e em muitos casos fizeram uma coisa interessante, fizeram desenhos no teto desses locais, ou no outro andar, desenhos que a pessoa não poderia saber só se ela saísse do corpo e fosse até o teto, ou passasse o teto, para ela ver esses desenhos, para poder certificar de que realmente ela teve uma experiência de quase morte e ela viu coisas que aqui de baixo tu não poderia ver. E assim, são dezenas e centenas de tipos de experiências que estão fazendo para que se dissemine para o mundo inteiro esse tipo de fenômeno que está sendo muito frequente agora, né? Bastante frequente, e a gente fica muito impressionado, porque quantas pessoas têm medo por aí, né? Eu mesmo fui no aniversário da minha filha há pouco tempo, e um rapaz chegou para mim, a gente conversando sobre as coisas, ele que eu tenho pavor da morte, não sei o que lá, me chega a ficar... Cara, daí eu mostrei para ele sobre EQM e ele ficou interessado e eu expliquei as coisas para ele e em questão de alguns segundos, minutos, o cara aparentemente parece que se convenceu, melhorou um pouco do medo que ele tinha da morte, que eu expliquei para ele esses estudos, expliquei essas experiências. Foi incrível ali ele ter, naquele momento, se convencido um pouco, não sei o quanto, mas que pelo menos ele não teve tanto medo assim dessa situação. E isso é bom para nós, para a gente ter mais experiências e aprender mais sobre todas essas situações da morte que não existe. Bom, a gente já vai encerrar, mas não vou deixar de fora aqui os comentários do pessoal, né? Então, a Cláudia, o Geraldo, a Glaci escreveram aqui. Minha infância também foi de questionamentos e de muito vazio. Pensava até em suicídio por não entender essas dores.
o Geraldo escreveu, Centro Espírita até conheci um em Munique, mas tem que procurar muito bem, diferente daqui no Brasil, né? Que aqui no Brasil. Ai, peraí um pouquinho que eu fiz besteira. Cliquei no lugar errado. Muitas coisas entendi lendo o livro o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A Glaci escreveu que há 20 anos atrás eu olhava pela janela e me perguntava o que eu estava fazendo aqui na Terra. Hoje, através da Micaelas, eu entendo o que vim fazer aqui. Gente, muito bom, né? Só peço para vocês trabalharem um sentimento aí até o próximo grupo remoto, que é não ter medo de falar quando a Adriana e o Francisco estão do outro lado da telinha, tá? Já vão fazendo uma listinha de comentários, de perguntas, né? De coisas para daí, na hora, se quiser, pode ler, não tem problema. Eu já me superei hoje, tá? Viu? Eu vamos também. quebrar esse gelo aí na próxima. Então tá, já tá agindo. Certo, gente? Tá, Muito pessoal, obrigada. obrigado, um beijo para todo mundo. Dentro em breve, espero que a gente se encontre pessoalmente quando der. Com certeza. Boa noite a todos. Tá bom. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa Beijo para noite. todos. Grande carinho. Beijos, pra todos. obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Alice, eu noite. ia te pedir para ver a barriguinha. Ah, peraí. Peraí. Olha ali, que linda. Amanhã eu vou fazer o exame para confirmar se vai ser a Aurora ou se vai ser o Luiz. Olha Aí eu só. aviso no grupo. Tá bom. Tá bom? Um beijão, pessoal. Boa noite. Boa noite.